Pai do Senhor, meus queridos, quero nessa tarde terminar o assunto que eu estava falando sobre Nirode, o prototipo do anticristo. Então, agora eu quero ir para a parte final desse assunto. Então, vamos para o nosso termo desse assunto sobre Nirode. Agora, eu tinha comentado sobre que Nirode, ele foi aquele que foi conhecido, quando vocês vão ver o vídeo, e agora vamos dar sequência e ver a razão a qual, porque ele foi reprovado, assim como o anticristo também vai ser reprovado. Então vamos entender agora o que a Bíblia vai falar. O plano elaborado por Nirode para a construção da Torre de Babel era um plano diabólico e além disso, insultava a Deus. Observe o intento para trás desse plano. Edificamos nós uma cidade e uma torre, cujo quime toque no céu, e façamos nós um nome. Gênesis 11, versículo de número 4. Aqui vemos que a palavra de Deus está mostrando que Nirode, ele destacou, e aí ele começou a construiu cidades e construindo também uma torre chamada Torre de Babel. E aqui ele queria construir essa torre, segundo a intenção dele é que essa torre ela fosse uma torre muito alta. Agora, ele entendeu que ele conseguiria fazer isso, mas a Bíblia mostra aqui que foi impedido. Deus impediu de que Nirode construísse essa torre, que é chamada Torre de Babel. Foi aqui aonde a Bíblia fala que Deus confundiu a língua do povo, porque Nirode queria fazer isso e ele não queria se espalhar, ele queria montar esse reino, ele ia montar um reino e ele queria que todos ficassem ali, mas Deus reprovou Nirode. Então veja aqui o plano a intenção que ele tinha. Vamos continuar aqui para nós entender o restante do que fala sobre esse assunto. Veja bem, compare o plano de Nirode com o plano de Lucifer. Em Isaías 14, versículo 14, veja que existe muita semelhança no plano babilônico. O objetivo era que o topo da torre chegasse ao céu. No plano luciferniano, o objetivo era estabelecer seu trono nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo. Percebe-se a arrogância desses dois planos, porém todos os dois planos foram frustrados pela intervenção divina. Deu para entender? Veja bem, vou explicar um pouquinho. O que a Bíblia está falando? Está falando o seguinte: Nirode aqui, ele, como eu falei no primeiro vídeo, ele construiu 4 cidades e começou a construir a torre. Então na torre aqui, Nirode queria construir uma torre que ela seria muito alta. E ele queria dar um nome, ele se estabeleceria como o homem que destacou, que é a expressão grande. Então, no seu destaque, ele ia montar um reino, porque quem faz algo como esse, ele monta o reino. Então, aquilo que eu já falei sobre alguns que tem aí no mundo de hoje, existe umas pessoas que são chamadas de ditadores, e eles montam o seu reino, ou seja, ele entra como um presidente e ele monta o reino e não sai mais. Então, ele luta para não sair mais, porque ele apodera daquilo que não é dele. E aí ele passa a ter um nome conhecido pelo fulano, e aí ele toma posse de tudo e vai pegando o que não é dele, e ele fica grande nesse sentido aí. Ele domina, porque ele manda executar os outros e assim por diante. Então Nirode é mais ou menos isso aqui. E depois fala a Bíblia aqui que ele tinha o mesmo plano de Lucifer. Qual que era o plano de Lucifer? O plano de Lucifer, ele disse: subirei às altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, e lá eu monto meu trono e eu serei além de Deus. Mas a Bíblia diz que ele caiu por terra. Então Nirode, ele tinha o mesmo plano de Lucifer. Por quê?
Porque ele queria ser dessa forma, ele queria ser grande, ele queria montar o seu reino e ele queria dominar, mas ele foi reprovado. Assim como Lucifer fez isso, então ele também fez isso. Porém, Deus reprovou Lucifer, reprovou Nirode, e agora, por final, depois do arrebatamento da igreja, será reprovado o anticristo, porque Nirode é um antitipo do anticristo. Certo? Por quê? Porque o anticristo será usado por Satanás, por Lucifer. Então Lucifer queria ser grande lá. Ele disse que iria ser acima de Deus. Aí Nirode veio ser usado por o mesmo Lucifer, com os mesmos planos, e está aqui na Bíblia mostrando nós para isso para nós, melhor dizendo. E agora a Bíblia mostra que o anticristo será usado por Lucifer com as mesmas características. Então Nirode lá atrás já tinha as características do anticristo aqui na frente. Nirode lá atrás foi usado por Lucifer, por Satanás. E também aqui na frente a Bíblia diz que o anticristo será usado por o mesmo Satanás. É uma semelhança de um para o outro, só para que você entenda. Ninguém comenta essas coisas. E não vê ninguém falar sobre isso, mas hoje você está ouvindo. Ou seja, aquele plano que Nirode tinha lá atrás, que o diabo colocou no coração de Nirode lá, foi o mesmo plano, é o mesmo plano que está no coração do anticristo, que vai ser colocado depois do arrebatamento da igreja, já está pronto. Porém, só acontece, segundo a Bíblia, depois do arrebatamento da igreja. Enquanto não se dá o arrebatamento, então, esse anticristo, ele está operando, como a Bíblia mesmo diz, que o espírito do anticristo já opera. Mas o anticristo, literalmente, para reinar, ainda não. Por quê? Porque Jesus ainda não tirou a igreja, ou seja, os salvos. Igreja que a gente se refere à Bíblia, se fala daquelas pessoas que é salvo, que vem embora do arrebatamento. É isso que significa a palavra igreja aqui. Então o que acontece? Então era o mesmo plano. Lucifer sempre teve o seu plano. E ele sempre levanta homens para que faça isso. Então é o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Então o plano de Lucifer foi destruído, o plano de Nirode foi destruído e o plano do anticristo também será destruído. Ainda que Deus permitiu tudo isso, mas será destruído. Então é para que você entenda que as coisas acontecem, mas o domínio está na mão de Deus. Em 2 Tessalonicenses, eu não estou lendo os versículos para ficar menor o vídeo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, afirma que nos último tempo será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e se dará de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aqui, esse aqui é o anticristo. O anticristo vai fazer aquilo que está escrito aqui, ó. É a Bíblia quem está falando, não sou eu, é a Bíblia. Eu estou falando segundo a Bíblia. Está vendo aqui? O plano de Lucifer foi frustrado. O plano de Nirode, que foi usado por o mesmo Lucifer, foi frustrado, porque esse plano é diabólico. Está escrito que é diabólico, porque tudo aquilo que se opõe contra Deus, ou se levanta contra Deus, na contramão de Deus, é diabólico. Então veja bem, então foi frustrado. Agora, depois do arrebatamento, quando se dá o dia, o tempo, a chegada, o reino do anticristo, então o anticristo se aparecerá com essas condições aqui. Essas são as condições também que o anticristo vai se aparecer. Você está entendendo? Então por quê? Porque ele se chama anticristo. Então ele quer se apresentar como fosse o Cristo. Por isso é que ele engana tanta gente. E também vai enganar Israel mais uma vez. Porque Israel vai cair nessa aqui. Todas as nações, quando dá o início do anticristo, ele vai fazer um pacto com todas as nações. Você não vê hoje o sistema aí que tem, que eles falam sistema internacional de nações, de países que é alinhado? Então é a mesma coisa. O anticristo, os Estados Unidos é o maior de todos, então todos vão para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o cabeça, porque é o mais poderoso do mundo. Então o que acontece? Então os Estados Unidos coordena
essa chamada parte de OTAN. O anticristo, quando ele chegar, ele vai fazer isso com todas as nações, só não com Israel. O que vai acontecer? Conquista as nações, depois que ele tiver tudo conquistado as nações, aí no fim de todas as nações chega o momento de Israel. A Bíblia diz que ele vai fazer um pacto com Israel e tudo isso aqui que eu li vai acontecer. E depois, aí entenderão Israel que não é o Cristo, que não é o Messias, e que o Messias já veio, e eles rejeitaram o Messias. E por isso, então, é que Israel vai fazer um pacto com ele, porque ele, olha o que ele vai se apresentar aqui, ó. Está vendo aqui? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, mostra que nos últimos tempos será levantado o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem, qual se põe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se dará-se de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está vendo aqui? Então o anticristo ele vai querer fazer o papel do Cristo. O anticristo querendo fazer o papel do Cristo. Por isso muitas pessoas vão acreditar nele. Por isso, quando ele conquistar nações, Israel também vai acreditar nele e vai fazer um pacto com ele. Porém, esse pacto será quebrado. Depois ele vai mostrar que ele é Israel, falar não é o Messias. E aí então a guerra começa. Não vou nem entrar no assunto da guerra aqui. Então veja bem, então aqui está a Bíblia revelando para nós que Nirode é o prototipo do anticristo. Ou seja, aquilo que Nirode pensava em fazer lá atrás, construir um reino, estabelecer um reino e ser grande, ser conhecido, é a mesma coisa o anticristo vai fazer depois do arrebatamento da igreja. Está entendendo? Então é isso. Vamos lá. Entretanto será revelado esse iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Está vendo aqui? Então o anticristo se dará, ou seja, manifestará, aparecerá. Ele iniciará um reino diferente dos outros. E aí todo mundo vai acreditar que ele é o Cristo, mas ele não é o Cristo, ele é o anticristo. Ele é a falsa paz que está no Apocalipse capítulo 6. Então o que acontece? Aí ele se aparece e depois que ele aparecer será conhecido, aceito, e ele assenta no trono, no templo, e aí então descobre que ele não é o Cristo, que ele é o anticristo. E aí aonde vai começar a grande guerra, porque então, por isso está escrito, então será revelado esse iníquo, o homem do pecado, está vendo aqui? O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vida. Ou seja, Jesus destruirá o anticristo. Está certo aí? Então é o que a palavra de Deus mostra, que na verdade sempre existiu algum que quer ser, mas não é. Lucifer quis ser acima de Deus. Deus não aceitou, tem que descer. Nirode, a mesma coisa, desceu. O anticristo manifestará, aparecerá e começará um reino, porém, a Bíblia está falando aqui que ele será despedaçado, será desfeito, acabará o seu reino, aniquilará ele pelo resplendor da vida de Cristo, ou seja, Jesus abaterá o anticristo. Então aqui é para que você entenda o que a Bíblia fala a respeito de Nirode, o prototipo do anticristo, ou seja, o embrião do anticristo. É aquele homem que levantou lá atrás, como o anticristo levantará aqui depois do arrebatamento da igreja. Então é por isso que a Bíblia está falando a respeito de Nirode, que ele se levantou e a Bíblia fala que o plano dele era maligno e ele se pôs contra Deus e Deus o abateu. Também será assim nos dias do anticristo, que será abatido pelo Senhor Jesus. Tá certo? Fica aí essa palavra a respeito de Nirode, o prototipo do anticristo. Se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha o vídeo e o meu abraço. E até o próximo vídeo.